Resumo da novela, Quando Chama o Coração, de 16 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, quinta-feira 16 de dezembro de 2021. Elizabeth e Rosemarie observam enquanto Clara coloca uma placa promovendo Freedom House, um terninho, na vitrine da Dotis. Embora o estilo não seja para todos, Rosemarie quer estar aberta para mudar a moda e apoiar o esforço de Clara para vendê-la. Ela espera que talvez um dia Clara assuma o comando da loja de vestidos. Elizabeth está surpresa. Rosemarie planeja sair da loja de vestidos? Rosemarie rapidamente muda de assunto para a situação recente de Elizabeth, fugir de Nathan depois que ele disse: "Eu te amo." Elizabeth se sente péssima, mas foi a escolha certa não ficar com Nathan. No entanto, isso não significa que ela escolheu ficar com Lucas. Falando em Lucas, Rosemarie sente que sua mãe, Ellen, colocou Elizabeth em uma situação difícil ao revelar que o pai de Lucas a deixou. Nesse momento, Lucas se aproxima com uma abraçada de livros. Elizabeth rapidamente se desculpa. Lucas admite para Rosemarie que sua mãe não tem sido ela mesma, então pensa em ligar para o pai para visitá-la. Rosemarie esconde seu pânico e só pode dizer: "Seria uma surpresa." Bill avista Nathan em seu cavalo e o interrompe para falar sobre a adoção de Ali. Isso vai levar mais algumas semanas. Ele também quer verificar a oferta de Nathan por suas terras, já que pode haver outro licitante. Nathan rapidamente retira seu interesse na terra, não há necessidade disso desde a rejeição de Elizabeth. Nesse momento, chega o superintendente Hargraves. Ele está na cidade para discutir um assunto desagradável com Nathan. Um inquérito interno está sendo aberto sobre o tiroteio em Boston durante a transferência de prisioneiros liderada por Nathan. A investigação determinará se ele é o culpado pelo incidente, colocando em jogo sua carreira como armador. Molly e Florence assistem a uma entrega chegar na parte de trás do Mercantile. Molly se pergunta se a colmeia que Florence deu a Ned no aniversário dele está entre os pacotes. Florence a cala, é uma surpresa que ela não quer estragada. Molly decide seguir uma sugestão de Florence e dar a Bill um presente de aniversário. Florence afirma que será difícil, pois Bill tem tudo que um homem poderia desejar. Molly retruca: "Ele não tem esposa." Leigh, também monitorando a entrega, está animado ao ver que uma caixa chegou para ele contendo uma cadeira. Jesse está surpreso que Leigh enviaria uma cadeira para o mundo todo. Ele tenta sentar-se nele, mas Leigh avisa que a primeira pessoa a sentar-se deve ser a pessoa que o ordenou. Fiona acaba cortando a barba de Lucas na barbearia. Fight entra e fica agradavelmente surpresa ao ver um cliente. Lucas gentilmente paga mais pelo corte, afirmando que pode precisar de um corte de cabelo grátis no futuro e vai embora. Depois de entregar a cadeira na casa de Leigh, Jesse encontra uma motocicleta nos fundos e a leva para um passeio. Enquanto isso, Lucas e Leigh discutem um pedido de madeira na torre de petróleo. Icon se aproxima deles com notícias sobre a escavação do poço. Isso está causando mais problemas a Lucas do que ele acha que vale a pena. Ele pergunta brincando a Leigh se ele quer comprar um poço de petróleo. No Dotis, Clara fica desapontada quando ela e Rosemarie observam as mulheres passarem pelo cartaz da Freedom House apenas para balançar a cabeça com a ideia. Clara sabia que poderia ser um exagero, mas achou que haveria algum interesse. Nesse momento, Jesse passa de moto. Rosemarie diz a Jesse para parar imediatamente, pois ele tem uma esposa a considerar, e é exatamente por isso que ela está fazendo Leigh vendê-lo. Na pousada, Ellen encontra uma distraída Elizabeth, que admite que não consegue saber que Lucas vai descobrir sobre seu pai em breve. Ela se pergunta se Ellen deveria ser a única a contar a ele. A guarda de Ellen sobe. Elizabeth está ameaçando contar a ele. Elizabeth deixa claro que não é sua intenção. Ela vai abrir uma janela e vê Nathan conversando com Bill. Ellen veio a entender por Lucas que Nathan é um dos pretendentes de Elizabeth. Elizabeth diz a ela que ele não é um pretendente. No entanto, Ellen pode dizer pela escrita e sentimento de Elizabeth que ela tem uma boa parte de sua afeição por Nathan e Lucas.
No mercantile, Henry pede desculpas a Ned. Não há necessidade, diz Ned, o incidente foi esquecido há muito tempo. Henry também tem flores para Florença. Ned e Florence estão agradavelmente surpresos com o sentimento. Jesse volta à casa de Dottie para perguntar a Clara sobre a compra da motocicleta de Leigh. Isso vai economizar dinheiro e dar a ele uma maneira de voltar para o trabalho. Seu apelo não conquista Clara. Ela termina o debate e volta ao trabalho. Jesse pula de volta na bicicleta e sai disparado. Nathan e Bill discutem sua investigação no café. Bill se pergunta por que Nathan e o superintendente Hargraves não se dão bem. Nathan admite que seus caminhos já se cruzaram, mas não se importa em entrar em detalhes. Na torre de petróleo, Icon e Lucas esperam para descobrir o petróleo. Assim como Lucas acha que o poço dá mais problemas do que vale, eles descobrem o petróleo. A celebração se transforma em catástrofe à medida que o petróleo é rapidamente seguido por uma explosão. A explosão é vista e ouvida na cidade. Nathan e Bill vão ajudar. Rosemarie sai correndo do Dottie para verificar Leigh. Ela fica feliz ao descobrir que ele voltou de seu negócio na torre de petróleo, a tempo de evitar a explosão. Ellen, porém, está preocupada com Lucas. Elizabeth diz a ela para ficar com ela, pois é muito perigoso ir até lá. Perto dali, Henry está dirigindo pela estrada, quando vê a fumaça da explosão, e se dirige a ela. De volta à torre de petróleo, Lucas e Icon se levantam e espanam a poeira. Eles estão bem, mas precisam afastar seus homens do fogo, e descobrir como apagar as chamas. Nathan, Bill e Henry chegam para ajudar. Henry explica que eles precisarão usar dinamite para neutralizar as chamas. Ned, Jesse e Fiona chegam para dar mais ajuda. É um momento perfeito, pois eles devem empurrar um pesado carrinho de dinamite perigosamente perto da chama e, em seguida, correr de volta para evitar a explosão. Com a força de todos os homens e de Fiona, eles conseguiram apagar o fogo. De volta à cidade, Lucas vai falar com sua mãe. No caminho, ele encontra Henry e pede uma palavra, então eles concordam em se encontrar no mercantil mais tarde. Lucas entra no café e encontra Ellen, que está zangada com ele por se colocar em perigo. Ele é tudo que Ellen deixou. Lucas acha estranho não conseguir falar com o pai e pergunta se Ellen sabe por quê. Quando Lucas começa a sair para encontrar Henry, ele percebe Icon cuidando de algumas pequenas queimaduras. Lucas oferece férias para ele, mas Icon recusa. Enquanto Lucas sai, Bill se aproxima com mais panquecas grátis para o heróico Icon. Ned tem uma carta para Henry no mercantile. Ned está mancando um pouco e Florence insiste que ele vá para a enfermaria. Ela sabe que ele fez mais do que apenas torcer o tornozelo. No entanto, ela está impressionada com a forma galante com que ele se comportou para ajudar a combater as chamas. Fora do mercantil, Lucas encontra Henry para agradecer por sua ajuda. Henry está feliz por ninguém ter se machucado. Lucas observa que não pode cumprir todos os termos de Henry para a parceria, mas gostaria de trabalhar juntos novamente. Henry, um pouco distraído com a carta, diz que vai pensar no assunto e vai embora. Isso é uma surpresa para Lucas, já que Henry estava ansioso para ser parceiro novamente não muito tempo atrás. Em casa, Rosemarie observa enquanto Leigh tira o protetor de costas para se preparar para se sentar em sua nova cadeira em casa. Primeiro, ele precisa encontrar o local perfeito para isso. O processo é demorado e, para Rosemarie, cômico. Antes que ele possa se sentar, Leigh tem que voltar ao trabalho. Enquanto Leigh sai pela porta, Jesse passa por ele na motocicleta. Jesse quer comprar. Leigh se pergunta o que Clara pensa. Jesse cobre, dizendo que Clara quer que ele seja feliz. Leigh concorda em vendê-lo para ele. Ned tem seu tornozelo examinado por Fight na enfermaria. Ela observa que seu tornozelo pode ter uma entorse lateral, exigindo muletas. Carson olha e corrige o diagnóstico, afirmando que não é uma entorse lateral, tudo o que ele precisa é embrulhar e ele ficará como novo. Mais tarde, Rosemarie observa Little Jack, enquanto Elizabeth se dirige à cidade para falar com Bill. O pequeno Jack tenta se sentar na cadeira de Leigh.
Rosemarie o impede, mas decide sentar-se ela mesma. Ela percebe que Lee estava certo. A cadeira tem uma sensação incrível, e foi colocada perfeitamente ao sol. Infelizmente, Rosemarie não pode saborear o momento enquanto a cadeira quebra embaixo dela. Elizabeth e Bill conversam no calçadão sobre a investigação de Nathan. Bill afirma que é altamente incomum. Ele jura descobrir o que está acontecendo. Enquanto Bill decola, Lucas se aproxima. Ele não pode acreditar que Elizabeth não contou a ele sobre a partida de seu pai. Elizabeth diz que não é culpa dela, ela impediu que ela fosse discreta. Clara, chateada, encontra Fiona em sua barbearia e conta a ela que Jesse comprou a motocicleta. Logo depois dela, Fight entra e desabafa sobre Carson adivinhando seu diagnóstico do tornozelo de Ned. Clara e Fight decidem se lamentar por um bolo de chocolate. Enquanto isso, Jesse dirige sua motocicleta até Albert Falls. Ao chegar lá, ele fica desapontado quando a bicicleta engasga e para de funcionar. Enquanto isso, Rosemarie e Lee olham para sua cadeira quebrada. Rosemarie espera que ele responda. Ela sente tanto, e se pergunta por que a cadeira foi tão importante para ele. Ela pode entender parcialmente, pois brevemente foi a cadeira mais confortável, em que ela já se sentou. Lee explica que seu avô era um marceneiro que podia fazer qualquer coisa, e Lee sempre ajudou. Quando ele tinha 12 anos, eles construíram juntos uma cadeira que se parecia muito com esta. Ele admira seu avô por construir coisas que as pessoas podem usar, ao contrário dele. Ele apenas vende a madeira que outras pessoas usam para fazer as coisas. Bill se encontra com o superintendente Hargraves em seu escritório. O superintendente precisa finalizar os preparativos para a investigação e pede para usar o escritório de Bill. Bill diz que as coisas não estão batendo, e pergunta do que se trata realmente. Ele sabe que Nathan e Hargraves não são próximos. Hargraves dá a mesma resposta de Nathan, que seus caminhos se cruzaram. Ellen visita Elizabeth na casa geminada e nota o brinquedo com que Little Jack está brincando. Um monte. Ela admite que a alegria da maternidade não veio naturalmente para ela. Elizabeth diz que ajuda a estar cercada por pessoas que você ama. Ela pergunta por que Ellen está realmente aqui. Ellen pede desculpas pelo picles em que colocou Elizabeth. Elizabeth diz que é compreensível. É difícil ser vulnerável, e se pergunta se Ellen era vulnerável com seu marido. Ela alguma vez se abriu e mostrou a ele quem ela realmente é? A resposta de Ellen é não. Elizabeth a incentiva a tentar novamente com o marido. Vale a pena lutar pelo amor verdadeiro e Ellen pode precisar ser a primeira a estender a mão. Ellen pratica ser vulnerável dando um abraço em Little Jack. Na enfermaria, Fight confronta Carson sobre a maneira como ele lidou com o diagnóstico de Ned. Ele acha que ela pode estar exagerando, mas Fight explica sua experiência em Chicago. Disseram-lhe para falar, mas era constantemente interrompida por outros estagiários, outros homens. Fight ouviu Carson dizer que a respeita como médica, mas ela quer que ele a trate como uma médica respeitada. Lee chega em casa com uma surpresa. Rosemarie construiu uma oficina para ele no quintal. Lee brinca que ela sempre sabe como edificá-lo. Bill e Nathan discutem sua investigação na prisão. Nathan se pergunta se ele cometeu um erro e deveria ter deixado o prisioneiro ir. Bill pergunta se Hargrave tem um machado para moer com Nathan. Mais uma vez, Nathan diz não, mas Bill não acredita. Lucas se despede de sua mãe enquanto ela sai. À medida que Elizabeth se aproxima, Lucas admite que sua família nunca foi gentil com relação a despedidas, e garante a ela que Ellen entrará em contato em breve sobre seu manuscrito. Elizabeth se pergunta se ela está indo para São Francisco como planejado. Lucas fica feliz em informar que ela está indo para casa. Ele admite que ficou chateado por Elizabeth esconder a notícia dele, mas mais do que isso, ele estava incomodado com a ideia de seus pais não estarem mais apaixonados. Elizabeth disse a Ellen para lutar pelo amor. Lucas se pergunta o que Elizabeth saberia sobre isso. Ela está magoada com suas palavras cruéis. Nesse momento, Nathan se aproxima, chamando sua atenção. Ela lança um olhar para Nathan e Lucas e vai embora, sentindo-se muito sozinha.